Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando o Canal Esportes desta sexta-feira, dia 27 de agosto. E nesta edição do programa, você vai saber a definição dos classificados para a fase seguinte da Copa do Brasil. Ontem tivemos a classificação de mais duas equipes e na última quarta-feira tivemos vários jogos pelo país, onde acabaram sendo definidos os clubes para a outra fase da competição. Já já você vai acompanhar os gols da partida de ontem, aliás, das partidas que acabaram definindo a classificação do Grêmio Internacional, que se junta a outros grandes clubes do futebol brasileiro. Vamos também repercutir a próxima rodada da Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro, já que amanhã o encerramento da rodada acontece, mas hoje à noite o CRB, nosso representante na competição, jogará contra o Botafogo no estádio Rei Pelé. A rodada que foi iniciada na última terça-feira e nós vamos aqui, trazer a retrospectiva desta rodada iniciada na terça, que vai ter seu andamento nesta sexta e o encerramento amanhã, com jogos do sábado pelo Brasil. Vamos também falar de Série C, já que o Asa, nosso representante na competição, já seguiu para enfrentar o Cuiabá em mais uma rodada fora de casa na terceira divisão do futebol nacional. E os detalhes do Coruripe, que também é o nosso representante, desta vez na Série D do Campeonato Brasileiro e que vai tentar, na Bahia, contra o Colo-Colo, encaminhar sua classificação para a próxima fase. Esses são os detalhes, os destaques do Canal Esportes desta sexta-feira, dia 27 de agosto, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos já. Na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O atendimento a bebês com doenças do coração era um grave problema da saúde em Alagoas. Para mudar esse quadro, o governo do estado criou uma unidade especializada em recém-nascidos e crianças com doenças cardíacas. Um convênio com o Hospital do Coração garante atendimento às crianças e apoio às famílias. Nos casos mais complexos, os pequenos pacientes são operados em hospitais de Recife, Fortaleza e Aracaju, sempre com acompanhamento do Serviço Estadual de Saúde. Você vê uma criança sem diagnóstico, você conseguir fazer esse diagnóstico e conseguir ajudar, isso não tem preço. O pequeno Luiz Guilherme é uma das 30 crianças que estava na fila de atendimento. Foi operado e agora já está em casa. Não tem coisa melhor do que isso. A gente vê o filho da gente bastante saudável, né? Alegre também, né? Não tem coisa melhor. O caminho é longo, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá.
Valeu, agora sim, começando o canal Esportes desta sexta-feira, eu quero dizer para você, antes de entrarmos nas notícias, que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. É lá que você também pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. 3377-9097 é o telefone, você liga, vai interagir com a produção do programa, toda a produção aqui da TV Mar Canal 25, já a postos para poder receber a sua reivindicação e transformar a sua reclamação em notícia. Vamos levar ao conhecimento da sociedade aquilo que você está reivindicando como melhoria diante daquele direito de ir e vir que nós, como civis, temos em termos de país aqui, claro, e trazendo esses detalhes ao conhecimento da sociedade e também dos nossos gestores. O nosso WhatsApp é o 981079872. Você manda também seus áudios, seus vídeos, reporta seu problema para nós, tá certo? Através do nosso WhatsApp, que é o WhatsApp direto do Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25. Eu quero abraçar inicialmente aqui no Canal Esportes toda a equipe técnica, Josiel Rodrigues nas câmeras, Fábio Novaes aí na parte técnica, com a supervisão do Vinícius Ferreira, do Sidraque Ferreira e toda a equipe da TV Mar Canal 25, aliada ao Departamento de Tecnologia na manhã desta sexta-feira. Uma sexta-feira com cara de segunda, né? Tá meio imprensado o negócio aí, já que amanhã já entraremos no processo do final de semana. Mas vamos lá, começar o programa de hoje, já que nós teremos mais um evento do UFC neste final de semana e nós vamos dar uma olhadinha nas informações desse próximo evento, o evento que se aproxima, que amanhã já inclusive movimenta a presença de grandes lutadores depois de 2 semanas, né, sem termos nenhum tipo de evento organizado pelo UFC. Foi a respirada da organização para poder preparar todo o processo para as grandes lutas que nós teremos pela frente. Então nós vamos a partir de agora levar para você informação desse evento que será realizado neste final de semana e que vai envolver alguns lutadores, na verdade, de peso, alguns lutadores que fazem parte de um processo de destaque aqui na nossa condição, né? Aliás, nós já tivemos, inclusive, no final, na última semana, o duelo entre Max Holloway e Charles do Bronx. Nesse final de semana nós não teremos, mas já existe um material promocional já sendo preparado para o próximo evento do UFC. Vamos dar uma olhadinha primeiramente nos últimos eventos que o UFC realizou e dos próximos também, já para levar informação para você, né? Nós vamos levar daqui a pouco aqui a notícia, né? O nosso querido Josiel Rodrigues já tinha deixado todo o processo preparado, mas caiu, não foi? Vamos nessa então. Vamos colocar na tela os próximos eventos do UFC e o que aconteceu de mais interessante no anterior. Vamos lá. Tivemos aí o duelo entre Holloway e Oliveira, não é? Com a vitória de Max Holloway, que venceu Charles do Bronx. Né? Por nocaute técnico a 1 minuto e 39 segundos do primeiro round. O Neil Magny venceu o Eric Silva por decisão dividida, um 29-28, 28-29 e 30-27. Esse evento aconteceu no último sábado, tá certo? No Canadá. Patrick Coté venceu Josh Burkman por nocaute técnico a 1 minuto e 26 segundos do terceiro round. Francisco Massaranduba venceu Chad Laprice por nocaute técnico aos 2 minutos e 43 segundos do primeiro round. Oliver Albin Mercier venceu Tommy Sims por decisão unânime 30-27, 30-27, 29-28. Valérie Letourneau venceu Marina Moros por decisão unânime, 29-28, 29-28 e 30-27. Esses são os resultados do card principal do UFC realizado no último final de semana. E você coloca aí na sua agenda a sequência de eventos do UFC. O UFC 191 será no dia 5 de setembro em Las Vegas, ou seja, neste final de semana não, no próximo final de semana, certo? Será em Las Vegas, nos Estados Unidos. Teremos no card principal, na categoria peso palha, de forma decrescente, não é isso? Paige VanZant contra Alex Chambers. Pela categoria peso meio pesado, Corey Anderson contra Jake Blachowicz. Pelo peso meio pesado, Anthony Johnson e Jimmy Manuwa. Na categoria peso pesado, Andrei Arlovski contra Frank Mir. E, finalmente, a luta principal, a luta da noite pelo peso mosca, Demetrius Johnson contra John Dodson. Será o segundo duelo entre eles. Na primeira, o Demetrius Johnson, que é o campeão da categoria peso mosca,
venceu e agora vai dar mais uma oportunidade para John Dodson conquistar, quem sabe, o título da categoria. As lutas acontecem no próximo sábado, a partir das 11 da noite, as lutas do card principal, e você acompanhando essas informações aqui no Canal Esportes. Vamos trazer, então, os detalhes desse duelo, um confronto super interessante entre Demetrious Johnson e John Dodson na próxima edição do UFC, o UFC 191, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Essa situação aí que nós vamos trazer, que seria o promocional, só mostrou a parte de encarte, né, da coisa, da divulgação. Os dois lutadores e a conferência que acontece já na outra semana envolvendo o que vai ser de mais interessante entre esses atletas. Esse material aí, Fábio, que vai divulgando, é o material que vai divulgando a luta desses dois aí, acabou sendo justamente aquela inversão. A conferência foi a abertura e agora nós vamos trazer o evento em si, a divulgação desse evento que vai acontecer no próximo dia 5 de setembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Demetrious Johnson! That's the best fighter on the planet Earth. I'm telling you, that kid is the best. John Dodson! The man in that division with the most knockout power. Frank Mir is one of the greatest to ever fight in the heavyweight division. Andre Arlovski! Ow! Rumble Johnson is the most dangerous guy in the division. Paige Van Zandt! Unbelievable! Pois é, esse daí vai ser um dos confrontos mais esperados também. Na sequência, nós vamos trazer aqui, e a nossa equipe técnica já tem o material, do duelo do McGregor, né? Que vai tentar aí fazer justamente um processo de defender ou buscar o cinturão que pertence ao José Aldo. Ele está com o cinturão interino também. E tem esse material promocional que o UFC já liberou para poder, eu diria que, propagar essa fama que tem o lutador irlandês. Na minha opinião, não é lá essa cocada toda, mas existe uma mídia muito forte em cima dele. Vamos ver. They call me many things. Call me many things. An instigator. King speaks however he wants. A motivator. Now they'll call me a king. An all-new season of The Ultimate Fighter premieres Wednesday at 10 on Fox Sports 1. Essa é a divulgação aí do evento e o McGregor, como eu disse, não é essa cocada toda pelo simples fato, talvez ele ganhe mais destaque pelo fato de ser aquele cara que gosta de atrair para si situações curiosas, né? Principalmente quando ele acaba nas provocações se excedendo e ganha todo esse destaque. Eu, com toda sinceridade, continuo dizendo, Aldo em forma, não perde. Alguém tem dúvida aí, não? Aldo em forma, não perde. Tá? O pessoal daqui da equipe técnica, vocês de casa não estão vendo, mas também concordo com o que eu estou dizendo. O Aldo em forma atropela. Não é essa cocada toda, continuo dizendo. Ontem no atletismo, nós estamos tendo aí o Campeonato Mundial de Atletismo que está acontecendo em Pequim, na China, e uma situação curiosa acabou chamando a atenção, e nós, antes aqui de entrarmos nesse material, do que foi curioso e que acabou repercutindo o mundo, que envolveu o Bolt, nós vamos trazer o desempenho desse atleta da Jamaica, que continua conquistando cada vez mais um maior número de adeptos no atletismo mundial. Insuperável, é assim que eu posso dizer. E ele sempre falou com a imprensa a respeito das metas e dos propósitos. E, mais uma vez, não deixou de citar que um dos propósitos dele, neste Mundial de Atletismo, era conquistar, no mínimo, 3 medalhas. Vamos ver. I'm definitely satisfied. I'm really proud of myself. I think I really showed my championship potential at this championship, so I'm really happy to myself. Jonathan Gatton is a better starter, so you know he's going to get out the blocks, but I'm a better technical runner around the curve, so I wasn't worried. I just did my part and just executed well, and that's all it took. That's always the aim. I always come to a championship to win 3 gold medals, always the focus, so I'm ready to go. I'm just going to, hopefully my team will be good and we'll see what happens.
Pois é, ele tem realmente um desempenho extraordinário, já não é mais nenhum garoto, já está na casa dos 30, mas não para de somar, de conquistar medalhas de ouro e situações de expressão no atletismo mundial. Vamos dar agora uma olhadinha nessa situação que envolve o atletismo, até porque existe hoje, na condição do Bolt, um processo curioso também. Enquanto ele comemorava a medalha, né, o segundo ouro no Mundial que acontece em Pequim de atletismo, ele acabou sendo surpreendido por um cinegrafista que tentava fazer as imagens de um melhor ângulo, mas acabou acontecendo um acidente que derrubou o atleta jamaicano. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens aí? Vamos trazer então esse material? Pode soltar. Olha aí, o material em que o Bolt comemorava a segunda medalha nos 200 metros e de repente o cinegrafista foi lá e pimba, uma verdadeira rasteira no Bolt, que encarou com naturalidade a situação, foi um acidente, saiu ainda comemorando, não teve ferimentos mais graves, mas acabou sendo uma situação de destaque e que envolveu o atleta jamaicano. A matéria aqui no Globo Esporte já traz detalhes a respeito dessa imagem. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui do Globo Esporte, que diz justamente isso. O Usain Bolt estava feliz da vida comemorando o seu segundo ouro no Mundial de Pequim, quando tomou um susto daqueles. Um câmera perdeu o controle da plataforma móvel que o guiava na pista e acertou o recém-sagrado campeão dos 200 metros pelas costas. O carrinho levou o jamaicano ao chão, causando uma apreensão do público e da comissão técnica do raio. Depois que ficou claro que nada grave havia acontecido, a situação virou piada. O rumor é que Justin Gate o pagou, mas eu estou bem, né? Brincou Bolt. Vou pedir meu dinheiro de volta, respondeu. O jamaicano garantiu que a pancada não machucou e nem deve prejudicá-lo para a disputa do revezamento 4 por 100, no qual é peça fundamental para seu país bater os Estados Unidos. E aí, mais uma vez, a imagem, né, do momento onde o Bolt acabou sendo surpreendido, né, com esse carrinho, essa plataforma. Por isso que eu digo sempre, aqui nós temos um rapaz na nossa produção, né, que faz parte aí da Play Produções, que tem o Vinícius Ferreira à frente, que é o nosso Marcelo Dogar, que ele tem uma plataforma parecida com essa, né? Chamam de monociclo, né? Isso aí, né? Sei lá. Sei que ele anda pelas ruas de Maceió, às vezes, com algum materialzinho desse aí, e muitas vezes não tem segurança nenhuma, né? Qualquer tipo de coisa. É claro que houve um deslize aí do cinegrafista, porque se você observar naquela placa ali do canto, tem aqueles pezinhos, né, que acaba segurando. E foi ali que o pneu subiu e ele acabou perdendo o controle do material. Bom, mas independente disso, quem anda de bicicleta sabe que o risco da queda também é real. Quem anda de qualquer tipo de situação que venha ter duas rodas ou apenas uma, no caso do Dogar, sabe que pode cair a qualquer momento, então é preciso ter habilidade. Por falar habilidade, o que sobra no Kaká nos Estados Unidos é reconhecimento a respeito de suas habilidades. Tanto é que ele foi convocado de novo para a seleção brasileira. E o atleta do Orlando City fala de seus propósitos pela equipe americana, onde ele pretende subir, ganhar condições maiores por esse time. Vamos ver. É muito bom estar de volta, jogar em casa. Depois de um período difícil que nós tivemos jogando fora de casa, acho que é um momento importante nosso, um momento de dificuldade. Mas acho que é bom passar por um momento de dificuldade, porque você sempre tem que encontrar uma solução. E é isso que a gente está tentando fazer nesse momento. O que a gente fez até agora não foi suficiente, então daqui para frente a gente vai tentar mudar as coisas. Hoje a gente teve uma reunião muito produtiva, staff técnico, clube, jogadores, cada um deu sua opinião, cada um tem uma visão diferente daquilo que está acontecendo, daquilo que poderia ser feito para melhorar, e acho que isso é importantíssimo. Claro, são palavras, quando você coloca isso em comportamento e que realmente as coisas mudam, mas no treinamento de hoje eu já vi um comportamento completamente diferente. Nossa meta é chegar nos playoffs, independente daquilo que tem que acontecer. Então, se fala muito de ganhar jogos em casa, um jogo fora, ou jogar em casa, empatar fora. Esse não é nosso objetivo é chegar nos playoffs. Isso, independente de como for, pensando, claro, um jogo de cada vez, preparando melhor os jogos, focado, concentrado. E aí, acho que seria uma excelente satisfação para esse grupo se a gente puder comemorar esse playoff no final da temporada. Pois é, tá aí então o Kaká, jogador brasileiro, convocado para a seleção, também já passou da casa dos 30, mas na visão da Comissão Técnica do Brasil, é um atleta que ainda pode contribuir com o trabalho desempenhado pelo técnico Dunga.
Ainda saindo na condição do Orlando City, mas falando, né, ainda da Liga Americana, tivemos um lance curioso que acabou resultando em um gol da equipe americana do New York Red Bulls, que acabou fazendo em um lance parecido com o que o Ganso já utilizou aqui no Brasil, ganhando vantagem em relação ao adversário. Vamos ver como foi. A cobrança do córner, olha só, a conversa ali com o assistente. O atleta do New York, que perdia o jogo para o Chicago por 2-1, saiu carregando na cobrança do córner e fez o toque para o gol de seu companheiro no empate contra o Chicago. Veja mais uma vez, por outro ângulo, como foi essa jogada. O Ganso já fez aqui no Brasil esse material, não foi, Fábio? Ele já fez esse mesmo tipo de recurso aqui no Brasil, não é? Olha aí, teve o toquinho. Para que você possa entender. Teve o toque, então o escanteio foi cobrado. Foi cobrado o escanteio. E aí ele saiu carregando, pegou a defesa adversária de surpresa, e aí o gol. Meu irmão, tem que estar atento. Futebol é isso também, tem um pouco da malandragem. Isso dá uma confusão aqui no Brasil. Meu Deus do céu. Olha, a Mayara Aguiar e o trio do país, aqui o trio do Brasil no judô, no Mundial de Astana, não foi bem nesta sexta-feira, não. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui do Globo Esporte. Mayara Aguiar é anulada nas oitavas e dá adeus ao sonho do bimundial. Atual campeã das meio pesadas é surpreendida por Daria Pogozlek. Nos médios, Maria Portela também caiu nas oitavas e Thiago Camilo foi eliminado na estreia. O trio brasileiro que entrou no tatame hoje pelo Mundial de Astana, no Cazaquistão, não conseguiu se classificar para a disputa por medalhas. Campeã mundial do meio pesado feminino com 78 quilos no máximo no ano passado em Chelyabinsk. E principal esperança de medalha do dia, Mayra Aguiar foi surpreendida pela polonesa Daria Pogorzelski na oitava final e está fora até mesmo da repescagem. A 14ª do ranking anulou a judoca gaúcha e obteve a vitória por um Vazari e um Yuko. Olha só, imagens do Mundial. Essas fotos aí que a Mayra, a brasileira, né, acabou sendo surpreendida e eliminada. Thiago Camilo perdeu também na estreia por ter sofrido uma advertência a mais. Judô do Brasil, que é sempre uma referência, e toda a matéria aqui, a ampla matéria do Globo Esporte, você encontra aqui através da internet do desempenho dos judocas brasileiros nesse Mundial de Astana no Cazaquistão. Daqui a pouco você vai poder acompanhar aqui no canal Esportes os gols. Vamos mostrar daqui a pouco os detalhes da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Primeira partida entre Fluminense e Vitória. Jogo que foi realizado ontem no Rio de Janeiro. E também você não pode perder os gols da Copa Sul-Americana nesta edição. E os detalhes da classificação do Grêmio e do Internacional para outra fase da Copa do Brasil. Além, claro, de notícias do CRB, que hoje joga contra o Botafogo pela Série B do Brasileiro. Do Asa, que enfrenta o Cuiabá amanhã pela Série C, e do Coruripe, que joga contra o Colo-Colo pela Série D do Brasileiro. E o CSA, que também será assunto ainda nesta edição do canal Esportes. Não sai daí, vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já. Diversificar a agricultura. Essa é a solução do governo de Alagoas para que o estado não dependa tanto da cana-de-açúcar. Com o programa do milho lançado pelo governo, a produção vai crescer mais de 50%. E aproveitando as condições do clima e do solo, Alagoas será um forte produtor de sementes de soja. Com trabalho sério, Alagoas vai vencer o desafio de gerar mais emprego e renda no campo. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, vamos lá, sem perder tempo, trazer mais detalhes. Ontem, apesar de nós estarmos vivendo aqui um feriado, né, dia tão importante para nós alagoanos, mas tivemos futebol em vários pontos do país. Primeiramente no Rio de Janeiro, tivemos a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos dar uma olhadinha como foi, trazendo os melhores momentos desse jogo. Para você que acompanha aqui o canal Esportes, vamos trazer os melhores momentos dessa partida, onde tivemos esse jogo inicial, primeiro jogo entre as equipes na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, entre Fluminense e Vitória. Vamos ver. Elson é um centroavante mais de força do que exatamente técnico, né? Um jogador que tem um bom porte, protege muito bem, mas eu gosto mais do Nixon. Tá aí o chute pro gol! Gol! Fora da área, você vai... O Leonardo. Vem Flu. Olha o Patrick, levou vantagem, bateu pro gol. Gol do Fluminense. Na jogada pela direita. Pois é, você viu então os detalhes do primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Fluminense e Vitória, jogo que foi realizado ontem no Rio de Janeiro, 1-1 nesta primeira partida, e um bom público compareceu ao estádio para principalmente apoiar a equipe da casa, o time do Fluminense. Vamos dar uma olhada então na classificação da Série A e os jogos que fazem a 21ª rodada da competição para este final de semana, e você aqui não perde um só detalhe. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver então os jogos deste final de semana do Brasileiro, vamos ver, da primeira divisão. Amanhã nós teremos no Maracanã o Vasco enfrentando o Figueirense. 6h30 da noite é o horário do jogo. Às 9h, atenção Vinícius Ferreira, você que é torcedor do São Paulo e Ponte Preta no Morumbi, amanhã às 9h da noite. Então, Vinícius aí que agora é pai, né? Amanhã vai pegar a dona Alice, vai pegar também a esposa, né? E vai acompanhar esse jogo do São Paulo contra a Ponte Preta em casa, né Vinícius? Aquele salgadinho, tal, um vinhozinho, beleza. Grêmio e Curitiba jogam no domingo às 11h da manhã. Avaí e Internacional se enfrentam no mesmo horário na Ressacada. Palmeiras e Joinville às 4 da tarde do domingo. Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã também no mesmo horário. O Flamengo vem até o Recife para enfrentar o Sport na Arena Pernambuco. Também domingo às 4 da tarde. Jogo interessante esse. Chapecoense e Corinthians jogam na Arena Condá. Cruzeiro e Santos fazem jogo às 6h30 da noite no Mineirão. Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada são os dois últimos jogos desta 21ª rodada da Série A do Brasileiro. Vamos dar uma olhada na classificação de momento da Série A, depois dessas 20 rodadas já realizadas, né? Nós temos aqui a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, que já está disponível na tela para você. Vamos ver.
O Corinthians é o líder com 43 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro com 39. Em terceiro, o Grêmio com 37. O Fluminense é o quarto com 33. O Palmeiras é o quinto. Tem 31 pontos. Em sexto, São Paulo com 31. Em sétimo, o Sport com 31 pontos. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 30. A Chapecoense está em nono com 28. Em décimo, o Internacional, 28 pontos. O Santos é o 11º com 27. Em 12º, a Ponte Preta, 27 pontos. Em 13º, o Flamengo com 26. Em 14º, o Figueirense com 23 pontos. O Cruzeiro é o 15º com 22, em 16º o Goiás, 22 pontos. E a zona de rebaixamento, hoje formada por Curitiba com 21 pontos, em 18º o Avaí com 20, em 19º o Joinville com 19 e na lanterna o Vasco com apenas 13 pontos. Quem diria, né? O Vasco lanterna da Série A do Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos falar mais de Série A, tá certo? Vamos falar de Copa do Brasil agora? Ontem tivemos jogos que acabaram definindo os últimos classificados para a próxima fase da competição. Na quarta-feira nós já tínhamos vários jogos sendo realizados. Mas ontem tivemos as partidas que acabaram fazendo com que essa competição tivesse um andamento. Como, por exemplo, o Internacional, que enfrentou o Ituano. No primeiro jogo, o Inter já havia vencido pelo placar de 2-0 e podia até perder por um gol de diferença. Imagine os senhores, o Internacional jogando fora de casa, tinha tudo para poder passar de fase. E nesta fase que a equipe vai aí disputando na Copa do Brasil, todos nós sabemos que é uma fase difícil e, além de tudo isso, o Internacional, todos nós sabemos também, por esse favoritismo que muitas vezes incomoda os clubes que participam de competições como essa, acabou entrando em campo pressionado. Vamos ver como foi esse jogo, trazendo os gols dessa partida. Vamos acompanhar, então. Primeiro jogo 2-0, o Valdívia fez 1-0 para o Internacional. O Ituano empatou no segundo tempo. E aí o Sacha acabou fazendo o gol da vitória. O gol da vitória do Inter, resultado final, né? O Eduardo Sacha. O Ronaldo fez o gol do Ituano aos 12 minutos do segundo tempo, enquanto o Eduardo Sacha no minuto 74, ou seja, aos 19 minutos, né, do segundo tempo, fez o gol da vitória da equipe do Internacional. O Inter agora que passa de fase da competição e daqui a pouco nós vamos trazer os classificados para a próxima fase desta Copa do Brasil, que entra em sua fase decisiva. É o caminho, há quem diga que é o caminho mais curto para a Libertadores, né? Há quem diga, acho uma competição muito difícil, principalmente pelos métodos na qual é disputado, né? No qual é disputado, né? Aqueles métodos de mata-mata. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui mais detalhes também de jogos que aconteceram ontem pela Sul-Americana para você que acompanha aqui o canal Esporte, você sabe, você não perde um só detalhe. O outro jogo que tivemos ontem também pela Copa do Brasil, o Grêmio venceu, já tinha vencido já o Curitiba pelo placar de 1-0 no jogo que foi realizado na semana passada no Couto Pereira. Ontem o Grêmio voltou a jogar e mais uma vez venceu. Vamos ver. Primeiro gol do Grêmio marcado por Jeromel aos 38 minutos do primeiro tempo. Aí o gol marcado pelo Jeromel. Dois minutos depois o Curitiba empatou, depois dessa falha da defesa do Grêmio. Olha só. Aí o Rafael Lucas foi, recebeu e marcou esse belo gol, né? 1-1. Rafael Lucas, olha só, no domínio já livrou o zagueiro e bateu seco, sem chance de defesa para o Marcelo Groi. No segundo tempo, o Grêmio passou à frente com Douglas, vivendo um bom momento aos 11 minutos. Bom momento com a camisa do Grêmio, né, rapaz? Fazendo gol aí, Douglas. E aos 50 minutos do segundo tempo, o Luan, de pênalti, fez o terceiro gol, o gol que definiu o placar. Olha o lance do pênalti aí. E o árbitro acabou marcando o pênalti. Vermelho. O zagueiro Henrique, do Curitiba. O Ícaro já tinha tomado cartão vermelho também. Na cobrança,
na verdade, a falta foi fora, né? A falta foi fora da área. Não era para ter sido marcado o pênalti, não. Ele caiu dentro. Mas o Grêmio já estava com o resultado definido e só fez fechar o placar com esses 3-1, né? A situação da Copa do Brasil também destacada aqui no Canal Esportes, até porque nós tivemos na última quarta-feira vários jogos pelo Brasil e que acabaram definindo situações importantes, como, por exemplo, nós tivemos a classificação do Palmeiras para a fase seguinte da Copa do Brasil, tivemos também a classificação do Santos para a fase seguinte da Copa do Brasil, né? Então nós vamos saber quais serão os confrontos ou quais são os confrontos da fase de quartas de final da competição na próxima semana, através de sorteio, mais precisamente na próxima segunda-feira. Vamos dar uma olhada então nos resultados deste meio de semana da Copa do Brasil, como foi que ficou a situação em termos de classificação para a fase seguinte da competição. Vamos ver. O Corinthians perdeu para o Santos na quarta-feira por 2-1 e deu adeus à competição, pois já havia perdido a primeira partida por 2-0. Então só fez se despedir mesmo da Copa do Brasil. O Grêmio, jogando contra o Curitiba ontem, fez 3-1. Já havia vencido o primeiro jogo e também se classificou. Figueirense também conquistou classificação depois de um empate no primeiro jogo em Minas Gerais. Venceu de virada o Atlético Mineiro por 2-1 e assim encaminhou sua classificação. O Fluminense, que também já havia vencido o Paysandu no primeiro jogo por 2-1, voltou a vencer por 2-1 de novo no Mangueirão e acabou se classificando. O Inter se classificou também com 2 vitórias sobre o Ituano, 2-0 no primeiro jogo e 2-1 ontem. O São Paulo também não tomou conhecimento depois do susto que tomou do Ceará ao ter perdido em casa por 2-1. Venceu por 3-0 na Arena Castelão, na quarta-feira. O Palmeiras, que já havia vencido o Cruzeiro por 2-1 no primeiro jogo, venceu na quarta-feira também esse mesmo Cruzeiro por 3-2 no Mineirão. E o Vasco, lanterna do Brasileiro da Série B, que já havia vencido o Flamengo da Série A, né? Prestes aí para a Série B. O Vasco venceu o Flamengo na quarta-feira passada por 1-0 e nesta última quarta-feira ficou no empate pelo placar de 1-1. Nenhuma surpresa, nós já sabíamos que isso ia acontecer, porque se enfrentar todas as vezes o Vasco, vai ficar pelo meio do caminho, mesmo o Vasco sendo lanterna. E não importa, não adianta se espernear. O Vasco vai ser sempre melhor que o Flamengo. Vamos ver então o que disse o zagueiro César Martins, que participou de uma jogada irregular no primeiro gol do Flamengo, estava impedido, mas mesmo assim não foi suficiente para classificar a equipe rubro-negra. Vamos ver o que foi que ele disse. É boa para quem tá falando, né? Porque pra gente, a gente tem mais 3 meses, né? Eu acho, para conseguir o nosso objetivo, que é a Libertadores. E deixar deixar na posição que o Flamengo deve estar, onde ele sempre tem que estar, né, que é entre os 4. E estamos focados no nosso objetivo, que é isso. Então, esse ano acabou para alguns de fora, para a gente aqui dentro do grupo pode ter certeza que não. Pois é, ainda tem um Campeonato Brasileiro em andamento para o Flamengo mesmo, se bem que eu acho que o Flamengo não conquista o título da competição. Falar em título é loucura. Pode ser que fique até com uma das vagas da Libertadores. Isso está em jogo, né? Tem muitas rodadas pela frente e matematicamente o Flamengo tem essa possibilidade, também como tem a possibilidade de conquistar o título. Porém, acho muito difícil isso acontecer. Numa situação diferente, mas fez uma partidaça na quarta-feira, Nenê, camisa 10 do Vasco, falou a respeito do momento. E talvez a eliminação do rival na Copa do Brasil possa fazer o Vasco voar, respirar novos ares na Série A. Vamos ver. O jogo é importantíssimo, né? É uma final. Agora todos os jogos acho que são finais, né? Então, a única coisa que nós temos que saber é que a realidade é complicada, mas nós estamos com foco, todo mundo está unido e confiante de que se a gente continuar e vamos fazer isso, continuar com a mesma dedicação, comprometimento e determinação, né, do jogo de ontem que nós tivemos, com certeza no Brasileiro as coisas irão mudar e os resultados vão vir e vamos sair dessa situação. Em que o Rodrigo e o Jorge Henrique, estão suspensos, vão fazer mais falta? Se você puder citar uma característica, qualquer coisa de cada um dos dois? São 2 jogadores importantes, com certeza eles têm as características deles. O Rodrigo, é um cara que chega
muito forte, né? Não deixou, não dá espaço nenhum para atacante. O Jorge também é garra, é o tempo todo correndo, ajudando nosso time. Mas eu tenho certeza que quem entrar no lugar vai dar conta do recado. Tá todo mundo treinando muito forte, todos que não estão jogando, os que não estão nem indo convocados, estão realmente... O Jorginho colocou isso na cabeça de todos, que nós precisamos de todos neste momento. Então, quem entrar no lugar, eu tenho estou com uma tranquilidade muito grande que irá fazer o papel muito bem feito. Pois é, tá aí então o que disse o Nenê, que fez uma boa partida no jogo contra o Flamengo no final de semana. Um jogo que deixou todo mundo frustrado, né? Há quem diga aí que é torcedor que vai buscar a solução através do Ministério Público, porque o atacante do Flamengo, Paolo Guerreiro, né, o peruano, prometeu fazer 3 gols e pode ser processado por propaganda enganosa. Pois é. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Ontem, na Sul-Americana, o Atlético Paranaense jogou contra o Joinville. Meu irmão. Futebol é isso, cara, tem que aguentar a zoação. Vamos lá, vamos ver então como foi esse jogo, já que o Atlético Paranaense conquistou classificação para a fase seguinte da Copa Sul-Americana. Vamos ver. Aí a jogada do Atlético Paranaense pelo meio, o gol da vitória do Atlético foi marcado por Nicão. Olha só o gol aí. Nicão fez o gol da vitória do Atlético Paranaense diante do Joinville. Ainda é a fase número 2, né, a fase preliminar, a segunda fase preliminar da competição, ainda não entrou na fase de grupos, mas é claro que ainda há confrontos brasileiros. O Belgrano jogou ontem contra o Lanús, né? Duelo também entre argentinos nesta fase da Sul-Americana, e o Belgrano fez a primeira partida, né? Foi o primeiro confronto e o Belgrano jogando em casa, enfrentando o Lanús nessa partida pela Sul-Americana, e que nós vamos trazer aqui na sequência para você que acompanha o Canal Esportes, tá certo? É só dar aquela condição mesmo para que a gente possa trazer os gols dessa partida, e você vai a partir de agora acompanhar o duelo que, eu diria assim, envolveu clubes argentinos nesta segunda fase preliminar da competição. Vamos ver os gols. Aí o gol da partida, o primeiro gol do Belgrano, marcado por Fernando Marques. 1 minuto, né, de jogo. Foi o gol do Belgrano. Olha aí o chute de perna esquerda, sem chance de defesa para o goleiro Matias Ibanez, do Lanús. Lanús que é um time encardido, né, rapaz, do futebol argentino. Só que aos 44 minutos do segundo tempo, Gustavo Gomes, de cabeça, fez o gol de empate do Lanús. Partida da volta marcada para a próxima semana. Ficou nesse resultado 1-1, Belgrano e Lanús. O primeiro jogo vai ser na casa do... O segundo jogo vai ser na casa do Lanús. Deportivo Lagoaíra jogou ontem também pela Sul-Americana. É o duelo envolvendo também clubes do continente nesta fase preliminar da competição. Nós vamos, claro, aos poucos trazendo esses detalhes para você, os gols e o desdobramento da competição diante das possibilidades que nós temos, até no recurso técnico mesmo, de poder informar para você esta situação. Vamos dar uma olhada então nos gols desse jogo aí do Deportivo Lagoaíra. Vamos acompanhar então. Aí o gol do jogo, passe pelo meio, e aí a conclusão da jogada pelo atacante. Fez um dos gols dessa partida e que nós vamos aqui nessa sequência. Pode trazer para cá, Fábio, vamos lá, vamos trazer para cá. Enquanto a equipe técnica vai tentando ajustar ali e dar aquela normalidade na coisa, nós vamos fazer o seguinte: vamos trazer as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. E a Gazeta desta sexta-feira traz como manchete essa informação aqui. Vamos ver. Intenso, CRB quer sufocar o Botafogo. Mazola trabalhou princípios de jogo e cobrou intensidade, lateralidade e compactação. É o que tem aí, né, a preparação do CRB. Apesar de respeitar o adversário, o CRB vai em busca de pressionar o Botafogo e manter o bom desempenho dos últimos duelos com o mando de campo. O volante Somália vai enfrentar sua ex-equipe e espera ter uma jornada feliz em um jogo que todos querem participar. Essa aí é a foto do Somália no treinamento do CRB. E todos nós sabemos que o Somália, ele ainda se emprega hoje no futebol, não só por causa das suas qualidades não, que é um jogador que tem muitas qualidades, por sinal, mas também por ter vestido a camisa do Botafogo de futebol e regatas, que é realmente, né, que um clube bastante respeitado no país.
Após ser vendido pelo São Paulo, o zagueiro Rafael Tolói assina com o Atalanta e recebe a camisa de número 22 da equipe italiana. O Internacional confessa a dívida e tenta acordo extrajudicial de 10 milhões com o atacante Diego Forlan, que jogou no clube entre 2012 e 2014. Pois é, rapaz, tá aí o Forlan querendo receber 10 milhões de reais. Ainda nas manchetes da Gazeta, atenção, viu? Quem vai ao jogo do CRB hoje à noite contra o Botafogo, vai levar o filho, vai levar um sobrinho. Atenção, Justiça proíbe menores desacompanhados. Então, o que é que acontece? Leva o documento da criança, leva a certidão de nascimento, porque senão corre o risco de não entrar no estádio Rei Pelé hoje à noite para acompanhar essa partida contra o Botafogo. Uma bela atitude da Justiça e que deveria ser utilizada em todos os jogos. Porque o número de crianças soltas no estádio Rei Pelé, sem um acompanhamento de um adulto nos jogos, está mais do que claro, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito desse assunto várias vezes. E principalmente pela questão do combate ao consumo de drogas, que é incontrolável nas dependências do estádio Rei Pelé. Você, Josiel, que for para o estádio Rei Pelé acompanhar um jogo, pode ter certeza, se você não levar uma máscara, você vai sair de lá doidão. Porque quando você vai no banheiro, o cheiro da erva toma conta. Eu nunca vi. Então, tem que ter esse combate mesmo aí da Justiça, principalmente com a proibição de menores desacompanhados nas dependências do estádio. Asa encara o Cuiabá com seriedade, a equipe do Alvinegro que já viajou para esse jogo. CSA define festa de posse e de aniversário. Nova diretoria será empossada no dia 3, semana que vem, né? 102 anos de CSA. Semana que vem o CSA já entra nesse clima de festa. CPI vai investigar, vai pedir quebra de sigilos de Marinho. A situação está apertando, né, para José Maria Marinho, ex-presidente da CBF. O pedido é que seja investigado de 2012 a maio de 2015. FAF de luto, morre Nelson Feijó, o pai do ex-presidente Gustavo Feijó, avô do atual presidente Felipe Feijó, e a família Feijó está de luto pelo fato da morte do pai de todos eles, né? O Nelson Peixoto Feijó. Felipe Feijó era neto de Nelson Feijó, que morreu vítima de problemas pulmonares e foi sepultado ontem. Ele era pai de Gustavo e de João Feijó. Barcelona se mexe para segurar Neymar. É uma das manchetes da Gazeta que você acompanha nesta sexta-feira. Já está disponível nos semáforos, nas bancas. Faça sua assinatura e receba em casa todo este amplo conteúdo que nós estamos repercutindo para você. Tá certo? Vamos dar sequência, então, trazendo os gols da partida entre Deportivo... O gol de empate, então, do Sportivo Luquenho. Vamos ver, então, como foi o gol de empate. O primeiro gol da partida marcado por Fred Zarrieta. E esse gol de empate que você está vendo aí, marcado por Guido Divani. 1-1 foi o resultado do jogo. Mais uma vez o lance para você. Da partida entre Deportivo Lagoaíra e Sportivo Luquenho. Jogo que foi realizado ontem pela Copa Sul-Americana, né? Você está acompanhando esses detalhes aqui conosco no canal Esportes. O Nacional jogou contra o Santa Fé ontem também. Primeiro duelo entre as equipes. E olha só. O Nacional, que é da Colômbia, jogou em casa. O Santa Fé, que é da Colômbia, também venceu. Vamos ver os gols. Aí o primeiro gol da partida marcado por Wilson Morello. Aos 18 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Santa Fé. Mais uma vez o lance para você. Gols da Sul-Americana. E o segundo gol do Santa Fé marcado por Luiz Manuel Seijas. Aos 30 minutos do segundo tempo. Resultado que definiu aí a partida. 2-0 para o Santa Fé em cima do Nacional. Essa é a fase preliminar ainda da Copa Sul-Americana. 2 clubes colombianos se enfrentando na competição. Universidade Católica jogou contra o Libertad. Universidade Católica, o mais conhecido, né? Universidade Católica do Chile, jogando contra o Libertad. Já na segunda fase, né, da competição, porque o Libertad é do Paraguai e a Universidade Católica do Chile. Então nós vamos ver os gols, já que tivemos muitos gols nesse jogo. Vamos acompanhar. Primeiro gol da partida marcado por Mark Gonzalez.
aos 9 minutos, 1-0 para a Universidade Católica. Universidade Católica do Chile. A coruja, né? E o segundo gol marcado por David Lanhos, aos 32 do primeiro tempo, 2-0 para a Universidade Católica. David Lanhos. No segundo tempo, o Libertad teve Sérgio Aquino diminuindo, cobrando o pênalti, aos 7 minutos do segundo tempo. Bateu forte. 3 minutos depois, aos 10, Richard Ortiz fez o gol de empate do Libertad. Depois do rebote ali do goleiro Toselli, Christopher Toselli, goleiro do Universidade Católica. E o gol da vitória do Libertad, pois é, virou o jogo, né? Saiu faltando 3 minutos para o fim, aos 42 do segundo tempo, com Jorge Recalde nessa cobrança de falta. Final, Libertad 3, Universidade Católica 2. Teremos o duelo da volta na próxima semana. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa sequência do Canal Esporte. Estamos chegando à reta final aqui do programa. Vamos trazer, na sequência, a Série B do Campeonato Brasileiro, jogos desta terça-feira, já que falamos agora há pouco do CRB, que tem uma base aí já praticamente sendo definida. O Olívio não vai para o jogo, chegou até a ser relacionado para a partida, mas ontem mesmo teve uma conversa com a comissão técnica e acabou não sendo colocado para esse jogo contra o Botafogo. O jogador afirmou não ter a confiança ainda suficiente para poder ajudar o CRB. Então, está fora do jogo o Olívio. O Ricardinho está suspenso, atacante do CRB, também para esse jogo. Não tem também a possibilidade do Danilo Bueno, que ainda se recupera de lesão. Então o CRB vem com esses problemas. O Josa também não está com condições de ir para esse jogo, está aí suspenso. Então o CRB vem com vários desfalques, mas mesmo assim o técnico Mazola Júnior deve colocar uma formação que o torcedor do CRB já conhece: o Juliano, o William Cordeiro, o Audálio, o Gabriel e o Peri na esquerda. O meio-campo com o Somália, o Leandro Brasília. Aí vem com o Canhete, o Gerson Magrão e a possibilidade do Clebinho, e deixar o Zé Carlos lá na frente, mais isolado um pouquinho, para poder tentar surpreender essa equipe do Botafogo, que também é uma equipe muito forte, que vem com Daniel Carvalho, ex-Palmeiras, e que já jogou na seleção brasileira. O Botafogo vem desfalcado do goleiro Jefferson, né? Tem aí o William Arão como um dos jogadores também que tem uma versatilidade que pode ajudar. O menino Neilton, ex-Santos, que tem muita velocidade. Então é o Botafogo, né, do técnico Ricardo Gomes, que vem para Alagoas para tentar aí reencontrar o caminho das vitórias nesta Série B, mas todos nós sabemos que temos também a oportunidade com o CRB de conquistar um grande resultado. Vamos dar uma olhada nos jogos então do que já aconteceu desta rodada de número 21 da Série B, aqui no finalzinho do Canal Esportes. Vamos ver. Vitória 1, Oeste 1, jogos de terça-feira, ABC 2, Criciúma também 2. Teremos nesta sexta-feira o andamento da rodada: o América Mineiro jogando contra o Luverdense, 7h30 da noite. Às 9h, o CRB joga contra o Botafogo. Amanhã nós teremos Macaé e Sampaio Correia, Paraná e Santa Cruz, Paysandu e Bragantino, Náutico e Boa Esporte, Atlético Goianiense e Ceará, Mojimirim e Bahia. São os jogos que fecham essa rodada de número 21 da Série B do Brasileiro. A rodada da Série B, essa de número 21, tem a seguinte classificação. Vamos colocar na tela essa classificação. O Vitória é o líder com 38 pontos, Botafogo é o segundo com 36, em terceiro o América Mineiro com 35, em quarto o Sampaio Correia com 34. O Bahia é o quinto com 34, em sexto o Paysandu 33, em sétimo o Náutico 32, em oitavo o Santa Cruz com 31, em nono o Criciúma 29. Em décimo, o Bragantino com 28. Oeste, 11º com 26. O CRB é o 12º com 25. Se o CRB vence o Botafogo hoje, ele mesmo assim não passa o Bragantino, viu, gente? Ele só pode passar o Oeste. Por quê? Porque o Bragantino tem uma vitória a mais. Ou seja, é o primeiro critério de desempate nesta Série B. É o número de vitórias.
O Luverdense é o 13º com 24 pontos, em 14º Macaé com 24, em 15º Atlético Goianiense 24, 16º Paraná com 23 e a zona de rebaixamento hoje formada por Boa Esporte, 17º com 23, em 18º o ABC com 19, em 19º o Ceará com 17 e o Lanterna é o Mojimirim com apenas 20 pontos até aqui, aliás, com apenas 17 pontos também até aqui nesta Série B. Assim nós vamos encerrando o canal Esportes de hoje. Deixando um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, para dar o panorama geral da situação de momento do Campeonato Brasileiro e de outras competições, principalmente com a participação dos clubes de Alagoas. Além de CRB e Botafogo hoje à noite, nós teremos nesse final de semana o Asa jogando amanhã contra o Cuiabá pela Série C e também nós teremos no domingo o Coruripe jogando contra o Colo-Colo lá no interior da Bahia, pela Série D do Brasileiro. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.